Olá pessoal do nono ano B, como é que vocês estão? Tenho sentido muito a falta da participação de vocês. É uma turma grande e que infelizmente a gente não está tendo a participação necessária, o retorno necessário. E existe a necessidade de vocês participarem mais das aulas de arte, de matemática e de outras disciplinas. Eu vejo lá no Classroom, por exemplo, a gente compartilha as atividades, elas chegam a uma certa quantidade de alunos, mas quando entregam 2, 3, 4 alunos, eu consigo saber de qual quem está respondendo as atividades, quem manda por e-mail, quem manda no WhatsApp, quem vai no Classroom, né? Fora que a interação na aula também está baixíssima, mas enfim. Na última aula nós trabalhamos sobre Leonardo da Vinci, né? Que ele foi um grande artista, curioso, né? Que teve a curiosidade de trabalhar com cadáveres e também com isso ele acabou fazendo, digamos assim, alguns desenhos com relação à anatomia humana que foram utilizados nos primeiros livros de medicina. Hoje nós vamos trabalhar com uma pessoa que tem uma história de vida muito triste, né? Mas apesar de ele ser muito talentoso mesmo. Eu já postei para vocês lá no YouTube e no Classroom, vou postar no WhatsApp um vídeo que tem algumas imagens de obra de arte que traz um resumo do perfil dessa pessoa. E o artista em questão hoje é Vicente Van Gogh. Quem foi Vicente Van Gogh? Vejam bem, Vicente Van Gogh ele foi uma pessoa que, por mais que tentasse dar certo na vida, ele não deu. Tudo que ele fazia dava errado. E aí então ele acabava sofrendo muito por isso. Ele teve problemas mentais. Ele sofreu de isolamento, sofreu de esquizofrenia, sofreu de depressão, que são coisas que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Então vejam só, Vicente Van Gogh, ele era filho de um pastor, só que no passado a mãe dele teve um filho, e esse filho se chamava Vicente Van Gogh. Então o primeiro filho deles se chamava Vicente Van Gogh. Essa criança chamada Vicente Van Gogh, ela faleceu, ela morreu. E aí poucos meses depois, a mãe dessa criança que faleceu, ela engravidou novamente. E aí ela teve um filho. Vejam bem uma coisa. A criança que morreu, ela simplesmente morreu no dia 30 de março de 1852. Anotem isso. E está na apostila que eu também estou disponibilizando para vocês. A criança nasceu no dia 30 de março de 1852. Vicente Van Gogh. A mãe, poucos meses depois, engravidou. E por incrível que pareça, no dia 30 de março de 1853, ela teve o filho dela, que ela acabou chamando também de Vicente Van Gogh, que é esse Vicente Van Gogh que nós vamos trabalhar em nossa aula. Então os dois Vicente, pessoal, na verdade, eles eram irmãos. Só que Vicente Van Gogh, que nasceu em 53, não conheceu seu irmão porque ele nasceu no dia que completava um ano da morte do seu irmão, que também tinha o seu mesmo nome. Vicente Van Gogh, ele era um homem que não tinha alegria. Ele era um homem triste, que andava cabisbaixo. Ele sempre estava lá na sepultura do irmão dele, do que ele não conheceu. Ele andava em lugares isolados, mórbidos, era solitário, triste e não tinha um amigo com quem pudesse conversar ou pudesse desabafar. O único amigo que ele podia conversar e dialogar
era o seu irmão chamado Theo. Theo era o único amigo dele que entendia ele, compreendia o que ele passava, o que ele sofria. E aí Vicente Van Gogh, ele, por essa tristeza profunda, esse isolamento muito grande dele, ele não existe uma certeza, uma pesquisa, um estudo que mostre de fato quais eram as doenças que Vicente Van Gogh ele tinha, mas ele sofria de esquizofrenia, depressão profunda, síndrome do pânico. Ele sofria de vários problemas de ordem psicológica. Ele era bipolar, tinha dupla personalidade. E aí ele sofria de epilepsia. E aí o que acontece, pessoal? As pessoas não viam ele com bons olhos por causa de todos esses problemas que ele tinha de ordem emocional. Ou seja, ele era uma pessoa desequilibrada, mas que em certo momento ele tinha os seus momentos de sanidade. Só que Vicente Van Gogh ele era muito inteligente. Aí ele conseguiu um emprego na galeria de arte. Ele trabalhou alguns anos, pessoal, nessa galeria de arte. Mas a pergunta é, o que levou ele a trabalhar na galeria de arte? Lembra que no começo da aula eu falei para vocês que o pai de Vicente Van Gogh ele era pastor? E aí Vicente disse: eu também quero ser pastor como meu pai. Eu quero estudar teologia na Holanda. Só que infelizmente ele não conseguiu estudar teologia como ele desejava para poder levar a palavra de Deus. E aí, resultado, ele acabou sendo frustrado por causa disso. Então, como ele não conseguiu estudar teologia, ele acabou abandonando de fato essa ideia e foi trabalhar como um vendedor em uma loja de quadros, uma loja de arte. Nessa loja, ele trabalhava muito, só que aí o que acontece? Devido às crises que ele tinha, pela ansiedade, pelo medo, a fobia, a depressão, o dono da loja acabou demitindo Vicente Van Gogh. Ele foi demitido e aí não tinha nada, absolutamente nada. Certinho, pessoal? Aí o que vai acontecer com Vicente Van Gogh? Ele, com seus problemas mentais, ele vai viajar para a França e quando chegar lá ele vai se misturar com as pessoas que mais sofriam na sociedade, com mendigos, com prostitutas, com ladrões. Ele vai ter um trabalho, tudo que ele vai pegar nesse trabalho ele vai dar para essas pessoas em forma de comida, de alimento, de roupa. É uma pessoa que tinha os seus problemas mentais, mas que simplesmente tinha a necessidade de atender a necessidade daquelas pessoas que realmente precisavam mais do que ele. E aí o que vai acontecer? Ele começa com 27 anos de idade aproximadamente um processo de pregação da palavra de Deus. E aí ele vai evangelizar e tudo que ele pega ele vai acabar dando para a população da França que mais necessitava. E nesse processo aí Vicente Van Gogh ele vai voltar para a Holanda e ele vai pedir ao irmão dele, Theo, que é a única pessoa que de fato é amigo dele, que ele confia, que coloque ele no sanatório para que ele possa ter um tratamento e quem sabe ficar curado. Theo, ele faz todo o sacrifício do mundo e coloca Vicente Van Gogh no sanatório. E ele fica alguns anos no sanatório. E é de lá que ele pinta um quadro chamado de A Noite Estrelada, de 1889, onde ele representa um ambiente limpo, bem iluminado, e só que tem um pouco de tristeza nesse quadro. Foi um dos primeiros quadros que ele pintou quando ele estava no sanatório. Depois disso, ele pediu a Theo que saísse, que tirasse ele do sanatório,
porque ele foi simplesmente, com 36 anos de idade, pediu que saísse do sanatório porque ele não tinha mais solução, não tinha como ser curado de tantos problemas emocionais que ele tinha. E nesse processo aí, Vicente Van Gogh, ele vai se envolver numa briga com um amigo em um bar. A história ela não deixa de forma precisa quem foi que fez uma pequena maldade com ele. O que foi que aconteceu nesse bar? Cortaram a orelha dele. Alguns dizem que foi esse amigo dele que ele brigou no bar, mas alguns dizem que foram outras pessoas que estavam presentes no bar. Cortaram a orelha de Vicente Van Gogh, certinho? Então o que vai acontecer mais ainda com ele? Ele simplesmente, pessoal, por ser uma pessoa incompreendida, uma pessoa que se preocupava demais com os outros, que perdeu a orelha, que o único amigo dele era ateu, uma pessoa que nada na vida dele deu certo, nada. Para você ter uma noção, ele não casou. Quando ele se relacionava com mulheres, geralmente as mulheres eram pessoas velhas, que nunca tinham casado, ou pessoas que moravam na rua, ou mulheres viúvas, ou ainda prostituta. Tanto que teve uma prostituta que ele se relacionou, ela acabou engravidando, só que aí ninguém soube quem era o pai dessa criança, se era Vicente Van Gogh ou se era outras pessoas. E resultado disso, ele acabou não assumindo essa criança, entende? E Vicente Van Gogh ele chegou no ponto de tanta dor, de tanta incompreensão, de tanto sofrimento, que ele foi morto com 37 anos. Ele morreu com 37 anos em 1890, novinho, porque ele nasceu em 1853 e morreu em 1890 com 37 anos. Ele levou um tiro no abdômen, que não se sabe ainda o certo se foi ele mesmo que deu o tiro ou se foi alguém que atirou nele, mas o fato é que esse tiro tirou a vida dele, né? E aí pôs o fim à vida de um homem que, apesar de ter seus problemas mentais, ele era muito talentoso. E Vicente Van Gogh, ele só, durante a vida dele, ele só vendeu um único quadro. Ele tem muitas obras que vocês vão ver na apostila de vocês e também no material complementar. Muitas obras, mas durante a vida ele só vendeu um único quadro, só um quadro. E esse quadro foi vendido até por um valor significativo, mas Vicente Van Gogh mesmo ele vai ganhar nome, vai se tornar mundialmente conhecido após a sua morte. Então Vicente Van Gogh pintou um quadro chamado A Noite Estrelada em 1889, que foi quando ele estava no sanatório. Ele fez um quadro chamado Autorretrato. Ele mesmo se pintou, um quadro também de 1889. Ele fez um Terraço do Café. Ele fez Os Comedores de Batata de 1885. E enfim, uma quantidade de quadros que são lindos. Depois vocês pesquisem na internet e não se limite àquelas imagens que eu coloquei no grupo de vocês. E aí só um detalhe para vocês aí. Naquela época existiam duas correntes, o impressionismo e o expressionismo. O que acontece? O impressionismo ele é uma corrente que diz que ela surgiu na França e ela é baseada numa bela época em que a França vivia, o impressionismo. O expressionismo ele era baseado na expressão das pessoas, da realidade. Então Vicente Van Gogh ele simplesmente não era nem impressionista e nem era expressionista. Ele era uma pessoa que tinha um pouco do impressionismo e um pouco do expressionismo e de outras correntes,
certinho? E aí, só para lembrar para vocês, antes de finalizar, todos os quadros que Vicente Van Gogh pintou, ele estava em perfeito estado mental. Ele não estava tendo crise de ansiedade, não estava tendo epilepsia, nenhum tipo de problema. Quando ele estava são, tomava uma medicação, estava tranquilo, e aí sim ele começava a pintar, certinho? Eu disponibilizei para vocês um vídeo complementar no YouTube. Tem uma apostila também com a história de vida de Vicente Van Gogh e alguns quadros também. Tem a imagem dos quadros dele e a história desses quadros também. Vocês podem estar imprimindo e colando no caderno, ou deixar lá no caderno de vocês mesmos de arte. E aí também tem uma atividade que vocês devem responder com base nessas aulas e também no texto complementar. E também, pessoal, estou precisando das atividades ainda, porque eu tenho que fechar a nota de vocês, né? Vocês estão sendo avaliados com relação à participação, às atividades. Então vamos interagir mais, aproveitar esse momento de distanciamento social, porque eu não acredito que vocês vão estar na rua, né? Até porque nós temos que nos isolar para manter a nossa saúde e não ser infectado com esse Covid, né? E vamos lá, continuar. Eu vejo vocês daqui a 15 dias, só que eu quero no meu e-mail as atividades respondidas, certinho? Abraço, até, se cuida, e qualquer dúvida no WhatsApp.